Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou aqui para falar um pouquinho de porcentagem com vocês. Mas antes, gostaria de dar uns recadinhos, né? Pedir que se vocês estiverem gostando das aulas, gostando dos vídeos, para se inscreverem no canal se ainda não tiverem feito isso, ativarem o sininho para receberem notificações de aulas novas, darem o like de vocês para que o vídeo seja recomendado para mais pessoas e também compartilhar, certo? E também podem me seguir no Instagram profissional, Prof. Cíntia. Eu sempre posto alguma coisa interessante lá, referente ou às nossas aulas ou sobre matemática mesmo, para a gente ver o quanto ela é importante na nossa vida e o quanto ela está presente, né, no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar então de porcentagem, um assunto muito comum, né? Todo mundo já viu em algum momento uma situação parecida com essa aqui, ó. 20%, 10%, normalmente a gente vê nas lojas com desconto, toda loja com 20% de desconto, toda loja com 10% de desconto. Mas e aí? O que significa isso? Em alguns momentos eu pergunto na sala para os meus alunos: gente, se eu quero comprar uma blusa e ela tá lá por R$60 e eu vejo que tem 20% de desconto, quanto eu vou ter de desconto nessa blusa? E acreditem, em alguns momentos eu tenho alunos que me dizem R$20, professora. Será que é isso mesmo? Gente, não, né? Lógico que não. De que estou com a cabeça? Bom, então vamos entender como a gente faz, né? De onde veio a porcentagem, como a gente trabalha com a porcentagem. 20%, esse símbolo por cento quer dizer por 100. Então, quando eu falo 20%, eu tenho, na verdade, 20 dividido por 100, ok? Que pode ser representado em fração ou em decimal. Eu vou armar a divisão aqui para ver se vocês conseguem perceber o que acontece, mas não precisa fazer a divisão sempre. Olha que interessante. Eu não consigo dividir o 20 por 100, não é? Ele é menor do que o 100. Então, eu vou colocar um zero aqui e um zero aqui, com uma vírgula para indicar que eu acrescentei o zero atrás do 20. Agora, eu tenho 200 dividido por 100. 200 dividido por 100 são 2, porque 2 vezes 100 dá 200. Então, o meu resto aqui passa a ser 0. Vocês perceberam alguma relação entre a quantidade de zeros que tem aqui e a quantidade de casas decimais que tem aqui? Vocês podem falar para mim assim, não tem relação, Cíntia. Aqui são 2 zeros e aqui você colocou um algarismo atrás da vírgula. Sim, mas eu fiz isso porque eu não preciso colocar esse zero aqui. Então, na verdade, eu não precisaria armar a divisão. Quando eu estou querendo escrever, né, a fração, a porcentagem em decimal, basta eu contar 2 casas e colocar a vírgula. Ok? Então, ó, 1, 2, acrescento a vírgula. Se não tiver, e se eu tivesse uma situação assim, 5%, que é o mesmo que 5 sobre 100? Bom, ele não tem 2 algarismos. Eu vou colocar o 5, mas não tem o outro. Então, eu coloco 0. Agora, eu consigo contar os 2? Consigo. 1, 2, vírgula, 0. Certo? Então, porcentagem, ela pode tanto vir com símbolo, que é o que a gente usa geralmente nos enunciados, e na hora de trabalhar com ela, fração ou decimal. Certo? Vamos ver um exemplo? Então, no início do vídeo, no início da aula, eu falei para vocês que eu costumo perguntar, né, de um desconto de 20% numa blusa que custa R$60. Então, eu vou colocar aqui que eu quero calcular 20% de R$60. Gente, eu utilizo isso no meu dia a dia, tá? Todas as vezes em que eu vou fazer compras, né, quero comprar algo para mim, eu olho se eu tenho quantos por cento de desconto, se eu tenho desconto, eu pergunto a respeito disso no pagamento à vista, no pagamento no cartão, e assim eu sempre escolho a melhor forma de pagar. E também escolho se é o momento de comprar, se realmente o desconto está valendo a pena.
Então, 20% de 60. Eu vou colocar 20 sobre 100. E eu falo para os meus alunos o seguinte: recidir na matemática, ele é substituído por vezes. Então, 20% de 60 é 20 sobre 100 vezes 60. Eu não coloco 00 de dinheiro para não confundir. Eu só vou colocar o que está atrás da vírgula se tiver alguma coisa diferente de zero, certo? Na hora de resolver, eu posso fazer o 20 vezes o 60 e o 100 vezes 1. Mas a gente está vendo aqui que o 20 terminou em 0, o 60 terminou em 0. Então, por que não simplificar? Se eu divido o 20 por 10 e o 100 por 10 também, eu vou ficar com 2 décimos. Se eu divido o 60 por 10 e o 10 por 10, eu fico com 6 e fico com 1. Nós falamos dessas simplificações em aulas anteriores. Então agora, o que eu vou fazer? O que sobrou para mim? 2 vezes 6, que são 12. No denominador, que é a parte de baixo, eu não preciso colocar nada. Por quê? 1 vezes 1 é 1 e 12 sobre 1 é 12. Ou seja, essa loja que está me dando 20% de desconto, ela está me dando, na verdade, R$12 de desconto na blusa que custa 60, certo? Então, eu pagaria por essa blusa 60 menos 12. E se eu tivesse na loja ainda 20%, né? Eu estou na mesma loja, a loja está toda com 20% de desconto, mas eu também quero ver o preço de uma calça. E a calça que eu gostei, ela custa R$90. Na verdade, eu vou trocar aqui, pra gente não ter todos os zeros para cortar. Eu vou colocar R$95. Será que o desconto vai ser de R$12 também? Olha, era 60, eu tive R$12 de desconto. Agora, sendo 95, será que o meu desconto vai ser 12? Será que ele vai ser maior do que 12? Ou será que ele vai ser menor? Vamos descobrir? Eu vou colocar 20 sobre 100. O de a gente troca por vezes. 95. Sempre posso colocar um aqui embaixo para facilitar a minha vida, para eu não me preocupar com o que está ali. Esse 0 do 20 e esse 0 do 100 a gente pode cortar, estaria fazendo a divisão por 10. Mas esse 0 eu não posso cortar porque o 95 não tem zeros, né? Então agora eu sou obrigada a multiplicar. Eu vou fazer 2 vezes 95. E 2 vezes 95 vai me dar 190. Mas no denominador eu tenho que fazer 10 vezes 1. Vai me dar 10. Fazendo a divisão, o meu desconto é de R$19. Eu quis fazer isso para que vocês percebam que quando a gente fala de porcentagem, o valor correspondente em quantidade, seja de dinheiro, seja de pessoas, vai depender do nosso todo. Quanto maior o nosso todo for, maior vai ser a equivalência a essa porcentagem, certo? Isso funciona para qualquer porcentagem. Tomem cuidado com uma coisa. Como a porcentagem ela é referente a um todo, se eu tiver uma determinada mercadoria e eu der 20% de aumento nessa mercadoria e depois 20% de desconto, o preço dela não vai ser o mesmo preço do início. Porque quando eu aumentar, eu estou aumentando 20% num valor X. Quando eu for dar esse desconto, vai ser 20% de um novo valor, que já foi acrescido de 20%. Certo? Bom, vou fazer 3 exemplos de porcentagem aqui para ver se a gente consegue deixar a matéria clara para vocês. Vou mostrar como eu resolvo, não cobrando somente dessa forma, porque em alguns momentos eu preciso de achar a porcentagem e não a equivalência dela em relação ao todo. E aí a gente vai ver como funciona, como a gente pode aplicar isso, ok? Então, vamos ver o primeiro exemplo sobre porcentagem? Onofre Pires, estagiário do setor jurídico, tinha por tarefa perfurar 1.230 folhas, padrão ofício, brancas e timbradas, por ordem do juiz responsável pelo fórum. Sabendo que ele já perfurou 40% das folhas,
quantas folhas faltam ser perfuradas para que Onofre Pires termine a sua tarefa? Gente, e agora? O que eu posso fazer para resolver esse exercício? Eu pensei em duas maneiras. Eu posso descobrir quantas folhas ele já perfurou. E aí eu calculo 40% de 1.230. Não é o que eu quero. Mas se eu descobrir quantas folhas ele já perfurou, eu vou conseguir descobrir quantas faltam ainda para ele perfurar, certo? Outro caminho. O total sempre corresponde a 100%. Se o Onofre já perfurou 40%, faltam para ele perfurar 60%. E aí, eu já calculo 60% de 1.230. E assim eu já encontro a resposta que eu quero, correto? 60%. 60 sobre 100. E o de vezes 1.230. Lembra do que nós dissemos a respeito dos zeros? Vamos cortar o zero do 60 com o zero do 100. Por que a gente corta? Porque nós estamos dividindo por 10. Também podemos cortar o zero do 1.230 com o do 10, dividindo novamente por 10. Então, qual cálculo a gente precisa fazer, então? 6 vezes 123. Então, a gente vai, vou armar aqui com vocês, 123 vezes 6. 6 vezes 3 são 18. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Então, ainda faltam 738 folhas para o Onofre terminar o serviço dele. Certo? Muito fácil, né? Tranquilo esse. Vamos para o próximo? Quero lembrá-los de que, se tiverem dúvida, coloquem nos comentários para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês. Correto? Vamos ao nosso segundo exemplo? Um automóvel foi anunciado com financiamento taxa zero por R$24.000, que poderiam ser pagos em 12 parcelas iguais e sem entrada. Para efetivar a compra parcela, no entanto, o consumidor precisaria pagar R$720 para cobrir despesas de cadastro. Dessa forma, em relação ao valor anunciado, o comprador pagará um acréscimo inferior a 2,5%, entre 2,5% e 3,5%, entre 3,5% e 4,5% ou superior a 4,5%. Vamos pensar nisso? Qual é a diferença desse exercício para o exercício anterior? No exercício anterior foi dada a porcentagem e agora eu quero descobrir qual é essa porcentagem. Então vamos pensar de novo. Como eu quero saber esse valor em relação ao valor total do automóvel, né, para efetivar a compra dessa forma em relação ao valor anunciado, então eu vou falar para vocês que X% de 24.000, que era o valor anunciado, vai ser igual a R$720. Então, a porcentagem que eu quero descobrir de 24.000, porque é em relação ao valor anunciado, tem que dar R$720, porque eu quero saber isso aqui em relação aos 24.000. Como eu posso escrever X%? Eu posso colocar X sobre 100. E eu já falei para vocês que o dia a gente sempre vai trocar por vezes. Certinho? O resto eu repeti, correto? Como 24.000 tem 3 zeros, eu posso simplificar o 24.000 e o 100. Eu posso dividi-los por 100. Então, eu corto o zero aqui e corto o zero aqui. O que sobrou para mim? X vezes 240, que vai me dar 240x. Não me preocupo com o denominador, porque ficou 1, então eu não preciso colocar. Isso é igual a 720. Então, quem é o x que eu procuro? 720 dividido por 240. Cortando os zeros,
Se nós efetuarmos a divisão de 72 por 24, vamos encontrar 3. Então, esse x corresponde a 3%. Gente, fácil, né? Mas e se eu falar que tem um jeito muito mais fácil de fazer? O que vocês acham? Vamos ver? Mais fácil que esse, eu acho até difícil, hein? Mas não é impossível, não é verdade? Bom, quando eu quero saber a porcentagem, né? Quantos por cento, e eu tenho a correspondência das quantidades, eu tenho o meu todo, e eu tenho, né, o que eu quero, 720 aqui é quantos por cento desses 24 mil? Eu posso pegar os 720 e dividir por 24 mil. E aí, o 720, ele é menor do que o 24 mil, então eu vou colocar um zero aqui, o zero e uma vírgula. 7.200 ainda é menor do que 24 mil, então eu coloco um zero para indicar que eu não consigo dividir, mais um zero aqui. Agora eu consigo efetuar a divisão. Quando a gente tem números terminados em zero, por causa dessa simplificação, a gente pode cortar, ó. Só que tem que ser a mesma quantidade, no divisor e no dividendo. 72 por 24, 3, né? 3 vezes 24 dá 72. Aí vocês vão falar pra mim assim, Cíntia, mas você encontrou valores diferentes. Aqui tá com porcentagem. Se eu quiser escrever isso aqui em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. E se eu multiplicar isso por 100, são duas casas decimais, eu vou encontrar o quê? 3% também. Não é mais fácil fazer assim? Sempre que eu quero fazer porcentagem, que eu quero descobrir o valor da porcentagem, é assim que eu resolvo, certo? Então, a gente encontraria aqui, né? A nossa opção correta seria a letra B, entre 2,5% e 3,5%. Retiro o que eu disse, essa é mais fácil. Muito mais. Muito melhor, né? Vamos para o próximo exemplo? Bora para o nosso terceiro exemplo? Vamos lá? Suponha que em uma viagem espacial, uma espaçonave já tenha percorrido 500 milhões de quilômetros, o que representa 2,5% do total do percurso. A partir dessas informações, a distância total em quilômetros dessa viagem é de... E aí, o que a gente vai fazer? Bom, eu tenho uma porcentagem, 2,5%, e eu tenho o quanto isso equivale, mas eu não tenho o todo. Então, eu vou fazer o quê? 2,5% de um valor que eu não sei qual é, eu vou chamar de x, porque eu não sei qual é a distância toda, e isso vai ter que ser igual a 500 milhões. Gente, para lembrar como escreve, né? 500 mais 3 zeros, 500 mil, mais 3 zeros, 500 milhões, ok? Bom, 2,5. Posso usar forma de potência para fazer esse exercício? Pode, notação científica. Sim, podemos colocar aqui 2,5 sobre 100, trocaremos o de por vezes, e ao invés de colocar esse número deste tamanho, eu posso falar que é 5 vezes 10. Vamos ver quantas casas eu andei com a minha vírgula? Ela tá aqui porque ela não apareceu. Então, eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Beleza? Bom, continuando aqui. Gente, eu não vou fazer essa divisão. Eu acho muito mais fácil a gente multiplicar do que a gente dividir. E quando eu tenho uma igualdade aqui de razões, porque eu posso colocar isso aqui assim. Quando eu tenho uma igualdade de razões, eu tenho uma proporção. E aí a gente pode multiplicar, né? Cruzado. É o famoso multiplicar cruzado na matemática. A gente multiplica em x. Então, esse 2,5x vai multiplicar o 1. Vou continuar aqui por causa do nosso espaço. Vou ficar com 2,5x. E esse 100 vai multiplicar o 5 vezes 10 a 8. Só que eu não vou multiplicar direto, porque agora eu estou com uma potência. Então, eu tenho que me lembrar disso. Quem é o 100? Né? Qual potência de 10 que resulta em 100?
10 elevado a 2. Então, 2,5 vezes o meu x vai ser igual a 5. Usando propriedades de potenciação, base igual na multiplicação, eu vou repetir a base e vou somar os meus expoentes. 8 mais 2, 10. Quem é o meu x? 5 vezes 10 elevado a 10 dividido por 2,5. Certinho, gente? Tranquilo, né? Muito fácil. Bom, vamos dividir o 5 por 2,5 aqui no cantinho? Eu já falei para vocês que para dividir decimal a gente tem que igualar as casas decimais. Então eu vou colocar um zero aqui, uma vírgula. Quando a gente tem as mesmas quantidades de casa decimal ou casas decimais, a gente esquece essa vírgula. Então 50 dividido por 25 não dá? 2, ok? Então eu tenho 2 vezes 10 elevado a 10 quilômetros. Então, a nossa resposta seria a letra C. Ok? Pior que eu nem tinha notado que a resposta estava com potência. Desculpa a vergonha que eu passei. Não é vergonha, sem problemas. Gente, tranquilo, não tava? Então, tudo que eu falei aqui a gente pode fazer usando um outro processo, que é a regra de 3. Mas eu ainda não ensinei a regra de 3. Então, quando eu for ensinar, na aula que eu estiver ensinando a regra de 3, eu também vou dar exemplos da aplicação dela aqui nesses exercícios de porcentagem. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, não guardem para vocês. Coloquem nos comentários, a gente vai esclarecer. Assim que eu ver, que eu ler os comentários, eu percebi que tem dúvida, eu vou responder vocês, tá bom? A gente não pode levar a dúvida para casa, certo? Bom, gostaria de agradecer, foi muito bom estar com vocês aqui. Esse momento que a gente passa junto tem sido maravilhoso para mim. Espero que vocês estejam gostando também. E mais uma vez queria pedir, né? Gostou? Ainda não está inscrito no canal? Corre lá e se inscreva. Ative o sininho, né? Para receber notificação de vídeos novos, aulas novas. Compartilhem, né? Deem o like de vocês e me sigam no Instagram profissional. E também gostaria de pedir e lembrar a vocês, estão percebendo aqui que os nossos exercícios precisam de português, interpretação, entendimento, né? Não é só a gente pegar assim, resolva. Não, a gente tem que fazer uma leitura dele, desse enunciado, para a gente compreender. Então, tem um professor de português que é muito bom, o professor Marcos. Dá uma corridinha lá no canal dele também. Se inscreva e assista às aulas deles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fechado? Até breve. Foi muito bom ter estado com vocês aqui. Tchau!